Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um grande episódio do maior podcast de iniciação do Brasil. Antes de mais nada, quero apresentar meu camisa 10, meu craque, aquele que pisa na área e faz gol. Fala, Cezão. Fala, meu capitão. Que Deus nos abençoe, que hoje vai ser demais. Ei, você prodígio, você pai de prodígio. Quando você já não pensou, fala, como eu melhoro a velocidade do meu filho? Como ele não vai ter uma lesão? Melhorar a concentração dele. Quem já não pensou disso? Fica aí, aperta aí e segue a gente. É isso aí, segue. Porque vai ter muita novidade aqui. Cezão, os prodígios, hoje eu posso falar que, assim, com muita alegria, antes de apresentar, que estamos com referências, né, na nossa frente. Eu não vou ficar com delongas, vou apresentar simplesmente Ciência do Futebol. Seja muito bem-vindo. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo convite. Imagina. Muito bom, cara, estar aqui hoje. Acho que a ideia de vocês, do projeto, em falar sobre a iniciação esportiva, mostrar realmente tudo o que acontece, é a mesma ideia que a nossa. Assim, passar para os pais, começarem a entender como que funciona toda a formação de atleta e, pô, é excelente estar aqui hoje. Legal. Cara, obrigado. Felipe, apresentando, né? O Felipe e o Maciel, né? Fala, pessoal. Fala aí, Maciel, fala aí. Fala, Maciel. Lá, né? Fala, pessoal, tudo bem? Prazer, Maciel. Muito conhecido aí, né? Muito, né? Por muitos. César aí me A molecada conhece o Maciel, o professor. É isso aí. Sejam de fato muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Assim, é uma alegria, né, ter a ciência do futebol, que hoje, podemos dizer que vou falar que é o grande, né, a grande academia aí para iniciação. Eu acho que não é exatamente isso a descrição, mas é a referência, né? É a referência. Então, vai ser uma conversa para vocês falarem um pouquinho do projeto, falarem um pouquinho de lesão, de tudo, né? O Henrico, ele começou, tem cinco treinos, e até comentei com vocês aqui fora do ar, como está sendo legal, como eu vejo evolução já no meu filho, porque faz muita diferença, né? Então, antes de mais nada, Felipão, conta um pouquinho do início. A gente gosta de falar sobre o início de todo mundo, né? Como surgiu, acho que é nosso espaço, vamos embora. Show. Cara, a ciência do futebol ela nasceu num vestiário de Copa São Paulo, nas quartas de finais. Um dos idealizadores, né, que é o Anderson, ele era preparador físico de uma equipe que estava aquecendo assim lá no vestiário, estava prestes para subir ali. E, cara, ele via um déficit muito grande em relação a desenvolvimento de movimento. Foi onde ele pensou, pô, mano, uma véspera de quartas de final, os atletas indo aquecer, os caras com dificuldade de fazer movimento, sub-20. Pô, o que tá acontecendo com a formação de base, né, cara? E vinha ali de um 7-1, vinha, né, depois, um pouco tempo depois, na Copa do Mundo, um 7-1 pra Alemanha. Nossa. E é onde ele parou pra pensar e falou, cara, alguma coisa tá errada. Então a gente precisa olhar não só para o alto rendimento, mas sim olhar para a formação. Então foi ali que nasceu a ideia da ciência do futebol. Então ele sempre buscou trabalhar com a iniciação esportiva, sempre foi ali trabalhando sub-11, sub-12, sub-13, e aí foi onde ele pensou, pô, vou montar algo que eu consiga ajudar esses meninos de alguma forma e ajudar o futebol brasileiro de uma... Felipe, só uma coisa, nessa época era só a base que vocês estavam focando, qual que era? Cara, nessa época ele trabalhava em um clube, né, que disputava a Copa São Paulo, então a gente não tinha ainda ciência do futebol, na verdade ele, e ele com esse pensamento de fazer um trabalho individualizado foi onde ele começou, né, então um atleta, 2, 3, foi crescendo, formiguinha, né? Foi fazendo treinamento em parque, depois, pô, vamos lá no prédio de não sei quem, depois vamos montar uma sala com 15, 30 metros quadrados, depois foi evoluindo, e hoje a gente já está ali chegando aos 10 anos, né, na empresa. Eu já estou há 6, vou fazer 6 anos na ciência do futebol com ele. Hoje a gente já vai para a 7ª unidade. Então a gente vê esse início, né, essa ideia que ele teve em ajudar os atletas de alguma forma. E foi aperfeiçoando conforme o tempo. Isso, né? E foi evoluindo, cara. Então começou num parque, depois foi para uma sala de 30 metros quadrados e hoje, pô, a gente tem 7 unidades, indo para a 8ª daqui um ano. E a gente vê que realmente teve uma evolução muito grande, né? E não só... assim, dos atletas, mas também do futebol, da preparação física. Quando nós iniciamos há 10 anos atrás, era uma tendência. Pô, trabalhar com criança, fazer treinamento individualizado com criança, hoje é uma realidade. Então você vê, a cada esquina você vê uma empresa de treinamento. Já tinha futsal. A gente tinha alguns atletas de futsal,
E aí foi só evoluindo, cara. Só evoluindo e hoje virou uma realidade. Então se a gente pegar o esporte de alto rendimento, 90% hoje tem um trabalho específico, individualizado. Então a gente pega hoje um caso do Vinícius Júnior, que ele tá no ápice da carreira dele depois que ele trouxe uma equipe, né? Eu acho que teve uma entrevista no Globo Esporte onde ele fala isso, né? Que ele trouxe nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Foi onde o trabalho dele evoluiu. Então essa ideia a gente teve há 10 anos atrás. E aí é onde a gente começou. Se a gente pular na memória, o Ronaldo também chegou a fazer isso, né? Sim, sim. O filé, filé, né? Cara, o Ronaldo, ele falou recentemente, né, numa entrevista que, pô, se eu tivesse feito tudo isso que acontece agora, eu tinha ido muito mais longe na minha carreira. E é isso, cara. Até o Romário mesmo, né, falou alguns pontos específicos de como mudou a preparação física, né, de como ele treinava antes. E isso é importante. Então... E o mais legal de tudo isso é que a gente tem disponível isso para iniciação, né? Sim. E é uma coisa que eu falava, a impressão que eu tinha quando eu fui lá que era uma coisa antes, que era uma coisa muito longe da nossa realidade. E quando você vai lá, você percebe os profissionais, quando atende a gente, e a metodologia, você fala, caramba, e da onde vem? Onde tem isso? Clubes europeus, clubes de fora, clubes grandes, está disponível para a gente ali. Sim. E a gente está sempre pensando no custo-benefício. E aquela coisa, o trabalho personalizado, e assim, e o resultado é muito rápido. E tá disponível pra gente aí hoje, na iniciação. Sim. E era uma coisa que estava fora da realidade da gente. Isso que é legal. Porque eu falei quando você fala, César, fora da realidade, você fala questão de classe social ou de metodologia? Eu vou falar, vou exemplificar o seguinte, que os outros pais vão concordar comigo. Quando a gente começou na iniciação, há 2 anos atrás, o efeito manada que o Henrique coloca, que assim, você tinha certos treinamentos que tinha que fazer. Chega uma hora que você fica um pouco experiente, com 1 ano você fica experiente, aí você começa a identificar o que realmente é bom. Aí que você começa a ter a percepção de que o que é bom para o seu filho. Eu quero um profissional que vai falar para mim o que é bom para o meu filho, de acordo com o biotipo dele, da posição, dessas coisas todas. Você vai procurar isso. E você já tem isso hoje. Antes não tinha. E você fazia muito pelo quê? Pelo efeito manada, pela rádio pai. Tu não fala, ali é bom, fulano é bom. Sim. Ali quando você via, você estava fazendo 300 treinamentos. Não é verdade? O pessoal vai se identificar com isso porque é o que a gente vivia. Sim. E é o que os pais... Uma das coisas, a essência do nosso programa é trazer essa luz para que quem está dentro da iniciação, ele já passou por isso. E quem está chegando pode já enxergar isso, vai ter um atalho para isso. É procurar esses treinamentos que são específicos que vai dar mais resultado. Hoje a gente está na era da informação, né? A gente tem informação na palma da mão. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é isso, muitas das vezes em relação ao treinamento. Eu vi lá o treinamento do Hendrick treinando na caixa de areia, eu vi o Messi treinando na caixa de areia, eu vi, o meu vizinho ele faz esse tipo de treino. Mas será que isso realmente vai ser eficiente para o filho dele? Para a evolução dele? Então as pessoas acabam tendo isso em mente. Eu vi isso, achei legal, o menino saiu do treino suado, vou lá fazer. E aí tem um excesso de informação, né? Sim, sim. Hoje tem muita informação. Ele não sabe para onde ir. Não sabe para onde ir. Eu vou falar com o Maciel, tá? Muito quietinho. Não, vamos embora. Conta então o início, vamos lá. Nosso prodígio, ele tem interesse em fazer ciência do futebol. Certo. Como vocês fazem hoje? Ele chega lá, é feito um teste, é feito uma avaliação? Como funciona hoje? Antes dele iniciar qualquer trabalho, né, quem não avalia, o que tenta fazer? Adivinhar, né? E a gente não consegue adivinhar nada. A gente precisa primeiro avaliar como que esse atleta tá. Né? Então a gente fala um pouco da nossa avaliação física, a gente avalia a maturação biológica para ver como que vai estar o estágio da puberdade dele, o pico de velocidade de crescimento desse atleta, para a gente conseguir trabalhar ali com o princípio da individualidade biológica dele. A gente faz a avaliação do teste neuromuscular para ver não se ele é um atleta que é forte, e sim a questão de qualidade. A gente faz a avaliação também dos indicadores de lesão, então só assim a gente consegue fazer uma programação de treino específica para ele. Né? Então todo atleta que chega, antes de realizar qualquer tipo de treinamento, ele precisa ser avaliado, para a gente ser mais assertivo naquilo que a gente vai prescrever para ele. Aí vai ser um treino personalizado, isso, né? exatamente. De acordo com a necessidade dele. Eu acho que isso é muito bacana. E assim, eu recebi quase um livro lá do Henrico. E eu acho que é o grande, assim, eu vejo como um grande diferencial da ciência do futebol,
porque é muito legal, né? Você olhar no detalhe, né? Você vê ali um mini atleta, uma criança, que vocês identificam, então, por exemplo, a perna que ele tem mais força, onde vai desenvolver. Então, eu acho que isso, e mais uma vez, né, nosso podcast, ele é voltado para encurtar caminhos, né? Para os pais que estão chegando, o que já estão, né? O que vale a pena. Porque é isso, muitas vezes a gente se pegou com um menino treinando em 4 lugares diferentes e ok, tá tudo bem, eu acho que eles evoluíram em muitos, mas com excesso, né? E olha o treino, eles treinam lá descalço. Pô, o Henrique adora, porque assim, parece que não tá fazendo nada. Sim. Mas eu vou falar pelo meu, assim, a coordenação, ele chegou sem coordenação, ele tinha dificuldade de coordenação. Hoje eu vejo... Acho que o primeiro é o corporal, né? Então, assim, ele tem coordenação, eu já vejo mais força na mudança de velocidade, já começa a fazer efeito, né? Então, essa parte da ciência do futebol, eu acho que vale muito a pena mesmo, né? E aí, continuando, né, Filipão? Então, são já 7 unidades, 10 anos de estrada, e vocês já cuidaram de muitos, né? Tem alguém aí que já é famoso? Consegue dar 2, 3 nomes aí, só pra quem nos assiste entender tem o umas tamanho? Brincadeira aí. Tem um nome aí conhecido aí no mercado. Tem? O Hendrick. O Hendrick. Conta um pouquinho do Hendrick, porque eu acho que o Hendrick é um case muito bacana, né? É um menino virou que... aquela muralha, né? Virou, né, aquela muralha e foi vendido super jovem, né? Por um valor muito alto. E conta o início, como ele chegou, quantos anos? Cara, o Hendrick ele chegou com 11 anos para fazer um trabalho com a gente, né? E ele passou algum tempo fazendo os trabalhos, treinando, acho que até ali os seus 13 anos, os seus 14 anos, porque tem a questão do clube, fazer os trabalhos, alojamento, tudo. E ele sempre foi um menino que fazia os treinamentos, tinha ali aquela mentalidade de realmente fazer as coisas acontecer, e a gente sempre via que ele era diferente, né? Porque assim, você vê que ele no Sub-11 jogava pelo Sub-12, Sub-12, 13, sempre a categoria 13, 14, 15, com 15 jogou Copa São Paulo, e hoje se você for olhar as redes sociais dele, ele mantém tudo isso. Então ele tem um preparador físico na casa dele lá na Espanha, que faz todo o acompanhamento da preparação física. E então é um caso ali, cara, que teve bastante determinação, claro que tem um talento, mas também teve ali o foco, o treino, então tudo isso conta muito, cara. Então o Hendrick foi um dos meninos ali que estava com a gente. Teve mais alguns outros aí que foram passando, até o próprio Marquinhos, né, que hoje está no Fluminense, jogou no Arsenal. Moreira também, que está no São Paulo. Maurício, que hoje está no Palmeiras. E tem o Maioli, que está no Apoel hoje. E mais alguns outros aí, que tem bastante. E todos esses atletas que passaram, né, eles não foram assim... Eles são jogadores de futebol hoje, podemos dizer assim. E lá atrás, eles não eram jogadores de futebol. Então, há 10 anos atrás. Eles eram apenas, tipo assim, jovens atletas buscando um sonho, né? E de certa forma a ciência do futebol contribuiu isso para eles. Não que a ciência do futebol ela faz o atleta virar um jogador de futebol, né? Ela vai contribuir pelo processo de formação dele. Então hoje, se o Hendrick não tivesse vivenciado naquela época o trabalho que a gente desenvolve hoje, talvez hoje ele seria meio receoso de estar com um preparador físico do lado dele. Então, já tinha um custo, fisiologia de exercício, né? Exato. Então, tipo, a gente... eu vejo assim, ele não tem dificuldade para realizar nenhum movimento devido, tipo, consciência, força. Ele sempre foi um menino muito robusto, assim, mas sempre muito empenhado nos treinamentos. E falando mais dos outros atletas também. Então, todos que chegaram até aqui, hoje, a ciência do futebol contribuiu, né? E hoje eles estão aí no mercado, estão se desenvolvendo. Aproveitando esse gancho aí, Marcelo, me fala uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Ex-jogadores, jogadores... O pessoal que está no meio do futebol fala muito que o fundamento ele vai estar desde a iniciação até a carreira do jogador, tem que fazer fundamento. E para exercício? Fala um exercício que não pode faltar para um jogador. Cara, como a gente está falando de criança, vamos levar para o do rendimento isso também. Durante a fase de formação do atleta, quanto mais cedo ele iniciar esse trabalho, quando chegar lá na frente, ele não vai ter... dificuldade de realizar alguns movimentos, ou seja, refinamentos técnicos. Então, a gente vai priorizar, os clubes, na verdade, vão priorizar outras coisas. Então, começa de cedo. Então, um trabalho voltado para coordenação motora, lateralidade, isso tem que ser desenvolvido dentro da iniciação esportiva, porque depois que eu for trabalhar isso lá na frente com ele, já é tarde demais. Porque o clube vai exigir o quê?
muita força, muita velocidade, então ele não vai estar preocupado em que, precisa melhorar sua coordenação motora. Pô, tarde demais. Né? Precisa, você não consegue se movimentar de lá. Vou ensinar isso para ele, um atleta de 20, 22 anos, 20... Né? Fica difícil, né? Porque assim, a musculatura dele vai criando uma rigidez ali e ele vai perdendo mecânica de movimento, né? Então a gente tem que dar uma atenção, por isso que é importante iniciar o trabalho nessa fase mais cedo melhor. Mais cedo melhor. Qual idade inicia, assim, que vocês consideram a idade? Segundo a nossa metodologia na ciência de futebol, a gente inicia com atletas a partir dos 7 anos. Tá. 7 anos, que é uma idade ali onde a gente eles já conseguem ter uma noção, né, do treinamento. Então, muito novo, às vezes você acaba dando um estímulo para o atleta, ele acaba não conseguindo responder de uma forma significativa, então fica um pouco mais complicado. Mas a partir dos 7 anos ali é uma idade ideal dentro da ciência de futebol. Dos 7 aí vai até o alto rendimento. O César falou um ponto importante aí, né? Que isso aí é até motivo de discussões, que é o fundamento, né? E a parte física. Então, muitos anos teve muita discussão de treinamento físico para criança. Não, mas a criança ela tem que ter contato único e exclusivo com a bola. Não tem que fazer preparação física. O contato dele tem que ser com a bola só. É indiscutível. A criança tem que ter o contato com a bola. Mas a parte física, hoje a ciência do futebol, ela olha a preparação física numa questão mais qualitativa do que quantitativa. Então, a partir da parte física, as questões que o Maciel falou, coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, isso vai ajudar a refinar o movimento técnico dele. Então, imagina um atleta que ele não tem coordenação. Consequentemente, ele vai ter dificuldade para correr, para chutar, vai ter dificuldade na hora de dar uma dividida, um jogo de corpo, não tem equilíbrio. Então, tem um conjunto. Então, muitas das vezes a gente acabou tendo alguns mitos aí, até mesmo de preparadores físicos falando, não pode fazer isso porque vai deixar o atleta robô. E não é isso, né? A preparação física é uma base de sustentação para tudo. Uma coisa que está acontecendo comigo em casa, eu tenho o César, eu tenho mais 2 filhos. O César é gêmeos com a Rebeca e tem a Lorena, que ela é da natação, tem 11 anos. Aí eu percebo, o César está fazendo um trabalho de alongamento. Aí estão os 3 fazendo alongamento. E a Rebeca, ela corre, ela faz atletismo. Cara, é impressionante a mudança que tem dos esportes. Sim. É muito diferente. É muito diferente. E você percebe, eu percebo na elasticidade do alongamento. Sim, é a especificidade, né? Por exemplo, o César, ele é atleta de futebol. A Rebeca ela é atletismo. E a outra? Natação. Então, são esportes diferentes, né? A demanda vai ser diferente, né? Então, a Rebeca precisa de velocidade. O César também precisa de velocidade. Mas aí a gente está falando de mais, na natação, uma força mais superior. Então, tipo assim, a qualidade vai ser muito diferente. Mas eu percebi essa diferença de esporte em casa, eles fazendo o alongamento. E elasticidade. Como que, né? Tem essa diferença, né? Sim. E você começa a perceber essas coisas, né? Cezão, a gente tem perguntas, até se tomamos a liberdade. Não, a gente não escutou, né? Então, assim, mas são pais, assim, de referências, né, pra gente, que a gente procura, né? Esses pais que de fato trabalham com o filho ali, tem o filho como... não jogadores, mas como filhos, né? Então, a gente pediu para que eles mandassem perguntas, porque, óbvio, estamos no mesmo caminho. A gente tem um grande sonho, a gente sabe que esse sonho é tão distante, é tão difícil, mas se a gente puder, né, nesse meio do caminho, encontrar uma ciência do futebol que vai ajudar nosso filho em várias questões, mesmo na disciplina, né, de treino, enfim, em tudo. Então, a gente tem algumas perguntas, se a nossa produção puder colocar, por gentileza. Fala, meus amigos Henrique, Cezão, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria parabenizar vocês pelo programa, uma iniciativa sensacional, já que a gente tem aí um monte de podcast voltado para o esporte, mas nenhum voltado para a iniciação, que é uma fase tão importante para os pais que estão chegando nesse mundo aí e muitas vezes não sabem como conduzir seus filhos. Então eu tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente com o programa. Eu tenho uma pergunta para o Felipe. Eu acompanho Ciência do Futebol, acompanho o trabalho deles aí há um tempo. Inclusive eu estava para levar o Lorenzo lá, mas a agenda acabou não permitindo. Mas se Deus quiser, logo logo eu vou estar lá. Vamos falar disso também. A minha pergunta é a seguinte: hoje a gente sabe que a ciência, ela está no esporte, ela é muito importante, porque ela analisa os atletas fisiologicamente, biomecânica, nutrição, força, uma série de coisas. Mas a gente percebe que as crianças elas estão chegando cada vez mais despreparadas, com menos coordenação motora, com a biomecânica do movimento
falha, enfim, despreparadas mesmo. Então, na sua opinião, por que os clubes e as pessoas que trabalham com o futebol, elas não estão se importando muito com isso? E como que os pais podem trabalhar isso nos seus filhos, né, para sanar esse tipo de problema? Bom, é isso, meus amigos. Desejo sucesso sempre para vocês e vai Prodígios! Vai Prodígios, que bonito, né? Esse é o Gebrini, Raif Gebrini, pai de Lorenzo Gebrini, do Corinthians. Bom, vamos lá. Então, primeiro sobre a questão da coordenação, né? O quanto esse atleta acaba não chegando tão preparado. Hoje, a gente estava até falando do avanço tecnológico, né? Da era da informação, e a gente vê que muitas coisas avançaram, né? E hoje a gente não tem o que a gente tinha antes das brincadeiras de rua. Pelo menos na minha infância eu brinquei muito na rua. Eu acho que vocês também. Jogar bola na rua, brincar na rua, subir em árvore, subir em muro. E hoje, se eu falar pra vocês, se 10% das crianças de hoje brincam disso, é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. E a gente sabe que tudo mudou. Questão de segurança, questão de tudo, né? Hoje é difícil achar um campo de várzea, né, para as crianças brincar. E, consequentemente, isso vai ali fazendo com que o atleta, a criança, ela perca parte do repertório de movimento dela. Então é normal, pô, a bola caiu embaixo do carro, ela tem que agachar, pegar lá embaixo do carro, ela tem que subir no muro, pular o muro. E eles perderam parte disso. E muitos ficam ali no celular, brincando, jogando no celular, e isso tende a perder. Então, aquele momento que o Maciel falou que a gente inicia os trabalhos com 7 anos, não é a preparação física em si, mas sim repertórios de movimento. Aquilo que eles não estão tendo na infância deles, que é agachar, que é pular, que é saltar. E eles precisam desse repertório, porque lá na frente entra a questão do alto rendimento. Cara, eu quero ter um atleta rápido, eu quero ter um atleta forte. Mas como que eu faço um atleta rápido, um atleta forte, se ele não sabe nem levantar, não sabe nem se movimentar? Então esse é um ponto importante. Em relação aos clubes, hoje eu tenho 2 visões totalmente diferentes. Eu já trabalhei dentro do clube de futebol, sei como é que funciona, e hoje eu faço um trabalho individualizado, também sei como é que é essa visão. Dentro dos clubes, hoje, para ser bem sincero, é algo muito difícil trabalhar de uma forma individual específica. Se eu perguntar para você quantos tem na categoria do seu filho, do Henrico, você vai falar, cara, tem 30, 40, 50 meninos, cada dia chegando mais. E como que um preparador físico, muitas das vezes de cada categoria, ele vai dar uma atenção exclusiva? Um precisa de flexibilidade, outro precisa de força, outro precisa de coordenação, outro precisa melhorar a mecânica de corrida, o outro tecnicamente precisa melhorar um pouco mais. Então, isso acaba acontecendo e às vezes o atleta ele acaba sendo dispensado no meio do caminho porque não teve essa atenção. E aí entra o nosso trabalho, que aí eu falo pela visão do trabalho individualizado, que a gente olha isso e fala, cara, a gente precisa fazer um trabalho mais específico. E entra também o caso que ele falou, minha agenda tá cheia, mas o quanto que ela tá cheia para não trabalhar de forma específica com seu filho? Teve casos... Os treinamentos, Teve casos, assim, muitas das vezes que a gente presenciou, eu não consigo porque meu filho joga em 4 times. Pô, joga em 4 times, cara. O que é prioridade para ele, né? O que vai ser prioridade para ele? Será que nesses quatro jogos... Não, mas ele precisa ganhar ritmo de jogo, ele precisa ter contato com a bola. Tá, beleza, ok. Mas será que ele não precisa de algo a mais? Então, são certos tipos de coisa que os pais, muitas das vezes, ele não têm essa noção. Que é o que vocês falaram. Então, deixa eu perguntar uma coisa aqui antes de você terminar. Você dá um aconselhamento para os atletas, para os pais de atletas, referente a isso? Sim, bastante. Legal. A gente tenta sempre falar. Assim, como eu falei para vocês, a nossa ideia de até fazer um podcast da gente... Não precisa mais. Não precisa mais. Nossa, agora tem que... Não pode virar nosso concorrente, né? A nossa ideia... Vamos falar mais sobre isso. A nossa ideia é para passar informação para os pais. Muitos pais, eles não têm essa noção. Não tem um mínimo de noção do que realmente o filho dele vai precisar. Não, ele precisa ter ritmo de jogo, tá, beleza. Mas precisa também ter uma coordenação. A ideia é que tem que jogar mais, né? Sim. É o que eu falei pra vocês. Era a discussão que a gente teve muitas das vezes. Pô, de novo ele tá fazendo esses trabalhos, vai deixar esse menino robô. Esse menino vai parar de crescer por causa disso. Cara, eu tô dando aula já há mais de 15 anos, cara. Tô procurando até hoje algum artigo científico que comprove isso, cara. Porque tem uma série de fatores que influenciam. Então é um ponto importante. Então os clubes, muitas das vezes eles não conseguem dar essa atenção. Não por mal, de eu não quero formar o atleta. Não, porque realmente é muito difícil. Eu falo porque eu já trabalhei em clube, eu sei como é que é. Então muitas das vezes não é nem por mal. E vocês cuidam muito da prevenção também de lesão, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem importante. Porque a gente acha que até isso é coisa de pai.
A gente acha que nessa idade de iniciação, eles não machucam. Eles não têm nada. O César machucou. Toma porrada, mas a maioria, Cezão, e a gente fala pra muita gente, acho que o menino ele não machuca, que ele não tem... mas ele não tem nem o ligamento ainda completo. Tá formando Tá formando. Ele não tem ligamento e o menino lá com o pé virado ao contrário. Como vocês fazem essa parte de prevenção de lesão e que vocês podem falar para os pais sobre isso também, sobre as importâncias? Porque quando você tem essa quantidade absurda de jogos, é inevitável que venha uma lesão, né? Então fala um pouquinho para nós sobre isso. O papel da ciência do futebol, a gente tem alguns pilares no treinamento e inclusive está a parte da prevenção de lesão, né? A gente costuma dizer que a gente fala redução das incidências de lesão, porque só quem vai prevenir lesão, para quem acredita, é Deus, né? Então a gente tem lesões traumáticas, né? E tem lesões atraumáticas. Então assim, as lesões atraumáticas são aquelas lesões que a gente não consegue evitar. Né? Então, por exemplo, eu tomei um carrinho, impossível, né? Tomei um carrinho, pegou bem no meu tornozelo, eu tive uma lesão, né? Então não tive como evitar, tive um impacto ali. Agora aquela lesão tipo de trauma, né? É causada por ele mesmo, né? Então tipo, ele tá jogando, mudou de direção, fez um salto, um exemplo, caiu e não conseguiu estabilizar, né? Então a gente tava falando, salto, rola, corre. Então, esse tipo de lesões causadas por ele mesmo, a gente consegue reduzir isso. A falta de mobilidade vai trazer isso. Exato, também. Então, assim, a gente precisa criar uma cápsula articular. Uma cápsula de proteção, na verdade, antes de desenvolver performance com o atleta. Não que ele não vai estar trabalhando isso nessa longevidade esportiva. Então, a gente primeiro precisa proteger esse atleta. Antes de... meu filho precisa trabalhar força. Ele vai trabalhar força. Então, meu filho precisa trabalhar com carga. Ele vai trabalhar com carga. Só que a gente, como eu falei, a gente precisa avaliar ele, né? Para ver, para planejar certinho. Então, antes de dar qualquer carga externa para esse tipo de atleta, eu preciso saber como que ele tá. Falando de biomecânica, né? Então, eu preciso ver ali para identificar certinho antes de colocar algum peso, algum tipo de carga externa para ele, para não gerar algum tipo de lesão, né? Então, o Michael Boyle, que foi o cara que idealizou o treinamento funcional, ele fala que não existe a gente colocar peso em disfunções, né? Para mim, não acabar não gerando uma sobrecarga, não acabar gerando algum tipo de lesão no atleta. Muito legal, Marcel. Antes de continuar, César, nós temos ainda algumas perguntas, mas fala dos nossos patrocinadores, né? É a hora boa, né? Porque se estamos de pé aqui, a gente tem que falar. Então vamos lá apresentar os nossos parceiros. Elas estão abertas na Escolinha de Futebol Revela, Unidade Jardim São Luís 1, Escola de Futebol e Aperfeiçoamento para meninos e meninas entre 4 e 17 anos. Para você que sonha em ver seu filho brilhando nos campos como um futuro campeão, a Escolinha Revela é o lugar ideal para o seu filho despertar o talento, aprender as técnicas do futebol, desenvolver habilidades físicas e motoras. Com treinos dinâmicos, professores qualificados e a chance de participar de campeonatos e eventos esportivos. A Escola de Futebol Revela oferece oportunidade para que os alunos coloquem em prática o que aprenderam e se desafiem em jogos emocionantes. Não perca tempo e garanta a vaga do seu filho na Escolinha de Futebol, que é referência em qualidade e profissionalismo no bairro. Está localizada na Rua Manso Pedro de Oliveira, número 385. Venha fazer parte do Mundo Revela. Falar do Revela, grande Revela, Rubão, nosso amigo. Rubão, sempre muito obrigado. É isso aí. Você, pai, né? Que é da Zona Sul, são 4 unidades, não só na Zona Sul, mas a gente vai deixar aqui o Instagram da Escola Revela. Procurem, entrem em contato, porque vale muito a pena. São grandes profissionais que vão com certeza ajudar esse início dos meninos nas escolinhas aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos para o segundo. Voltou, Revela. Esse campo do Brasília eu já brilhei muito, viu? Ali é do lado da minha casa.
SH Prime. Essa também já virou um grande parceiro, né, Cezão? SH Prime, até para apresentar vocês, se vocês quiserem comprar um imóvel, alugar, é aqui também, por favor, entrem e confiram. São 5 agências, né, na Grande São Paulo, mais de 50 mil imóveis, alugando, vendendo, comprando, revendendo. Então, também é um grande parceiro, né? Você conhece a SH Esportes, né? O grande Adriana, a sua esposa, hoje CEO da SH Prime. Então, você também que está pensando em mudar de imóvel, alugar, entre em contato com a SH Prime, que vocês vão se surpreender com preços e excelentes condições. Vamos voltar? Então, falar que temos mais perguntas. Se a gente puder colocar mais tem mais 3 perguntas. Então, como é bom também escutar outros pais, né, César? As dúvidas. Então, vamos colocar na tela. Fala, Cezão, Henrique, meu parceiro. Parabéns aí pela iniciativa do podcast. Fantástico, hein? Vai ajudar bastante os pais, os profissionais a lidarem com a iniciação. Eu vi que vocês estão aí com o Felipe da Ciência do Futebol, também dá o parabéns para ele pelo excelente trabalho que ele faz. Eu queria fazer uma pergunta um pouco técnica para ele. Os moleques nessa vida de treino maluco nos times, 1 milhão de paralelo que eles jogam e ainda fazendo esse trabalho à parte. Eu queria saber dele qual é o limite e como fazer para a prevenção do overtraining. Principalmente nessa criança, nessa idade de 9, 10, 8, 7, são crianças que estão em formação muscular, tendínea, óssea, e como fazer para evitar esse overtraining e a gente saber identificar também alguns sintomas e sinais desse overtraining deles. Forte abraço, parabéns pelo projeto e desejo para vocês vida muito longa, viu? Amém. Show. Dr. Arthur Pontinho. Médico, né? Médico. Já dá pra saber, já. Bom, vamos lá. É o que a gente estava falando agora há pouco sobre os campeonatos, times paralelos, que aumenta muito e é uma carga muito grande muitas das vezes, né? Ele falou que muitas das vezes os atletas eles têm ali na semana 6 treinos. Pô, é bom ou é ruim? Vai depender muito. Será que esses 6 treinos que ele está tendo é compatível para aquilo que ele realmente precisa? Então esse é um principal ponto que a gente sempre coloca para os pais. Se nesses treinos ele está trabalhando realmente aquilo que ele precisa, ok. Já se nesses treinos ele está mais sobrecarregando o atleta do que gerando uma potência, gerando uma qualidade, aí já não é melhor ele fazer esse tipo de trabalho. Vou dar um exemplo muito grande. Muitas pessoas falam sobre treinamento para qualidade de movimento da corrida. Eu vou colocar meu filho num personal para ele aprender a correr. E vão lá e colocam uma tração no menino e carga de corre com a tração na areia e o menino ele não tem um pingo de qualidade de movimento. Isso vai gerar uma sobrecarga muito grande. Dependendo do tipo de trabalho que você for fazer com o atleta, e se isso for gerar uma sobrecarga muito maior daquilo que ele precisa, cara, toma muito cuidado naquilo que vai fazer. Então, ele entender o que realmente o filho dele precisa, assim, não querendo vender o trabalho, mas entra o nosso ponto de fazer uma avaliação, entender os pontos principais das necessidades específicas dele e ver se realmente todos esses treinos que ele está fazendo é compatível com aquilo que ele precisa. Uma questão muito importante é a alimentação. A alimentação ela é um ponto crucial que ela entra. Eu falo que é 70%, 80%. O corpo é como um carro, precisa de combustível. Então, muitas das vezes o menino ele tem ali no dia 2, 3 treinos, cara, e ele não está se alimentando, ele não está conseguindo ali compor aquilo que ele gasta, e ele está numa fase de crescimento. Então, ele já gasta para crescer, e ele gasta para repor aquilo que ele gastou no treino. E aí ele não consegue comer, cara, isso vai virar um déficit muito grande, até mesmo para o crescimento. Então, a alimentação, até para a questão do crescimento, é um fator muito importante. Então, esse é um ponto que a gente leva em consideração. Hoje, a gente tem trabalhos também relacionados à recuperação muscular. Então, se o atleta ele tem uma carga muito alta de treinos, a gente faz um trabalho de recuperação muscular. Então, bota de compressão pneumática, eletroestimulação, liberação miofascial, então todas as técnicas que a gente utiliza para melhorar essa questão do recovery dos atletas, essa recuperação. Então é um ponto importante. Então, analisar, ver se realmente esses treinos estão fazendo a diferença para esse atleta ou se não estão sobrecarregando. A alimentação, se ele tem uma alimentação balanceada para aquilo que ele realmente está utilizando no dia ali, aquele gasto calórico que ele tem.
E sempre fazer trabalho de recuperação muscular, porque isso é muito importante, né? Um ponto para se analisar é a questão da fadiga, né? Ver sempre como o atleta tá no final do dia, uma escala de 0 a 10. Quanto que você tá de cansaço? Eu tô 10, tô 9, tô 8. Não tô cansado. Então sempre fazer essa escala para saber. Então, e a gente consegue ver pela criança, né? Você vê uma criança parada, já com o olhar meio exausto, já um fator que a gente consegue identificar. Mas essa escala também é muito importante e esses outros fatores que eu falei aqui em relação à carga de treino. Show de bola. Vamos para outra? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, você que manda. Você é o o patrão. problema que eu tô vivendo. Você é o patrão. Sou capitão. Cezinha, dor de crescimento. Meu amigo do céu, eu não aguento mais. Cezinha dói joelho, tornozelo, quadril, tudo. E não para de crescer o negão. Como que os pais aí, vocês têm algum trabalho específico para dor de crescimento lá na ciência do futebol? Sim. Hoje, assim, muitas das vezes, se a gente for levar no médico, não, pode parar com tudo. Tudo, não é para fazer nada, pode deixar em casa de molho, coloca gelo que vai passar. Tá, pode passar ali no momento, mas não vai ficar dependente daquilo, né? Vai ficar dependente. E é onde que a gente tem que fazer um trabalho já específico para aquela região. Então, assim, ele está crescendo, o osso está crescendo, então a placa de crescimento ali é normal que ela vai inflamar, ele vai sentir. Então a gente sempre precisa trabalhar questões voltadas à flexibilidade. Então, assim, como o osso está crescendo, o músculo ele tem que acompanhar o crescimento. Então, muitas crianças que não têm uma flexibilidade já nessa fase de iniciação, elas sofrem muito quando ela está no estirão, né? Na puberdade ali, onde ela começa a crescer e aumentar suas estruturas. Então, o osso cresce e o músculo ele começa a gerar uma tensão muito grande. E aí a placa de crescimento, ela começa a ficar inflamada. Então é onde ele precisa fazer um trabalho de flexibilidade, um trabalho de fortalecimento, então fortalecer as regiões ali ao redor do joelho, então quadríceps, glúteo, algumas outras, para que ele possa conter essa dor. Então assim, tem que cuidar para que esse grau ele não eleve a mais, né? Porque tem atletas que tem vezes que não consegue pisar no chão. E aí tem que fazer todo esse trabalho. No futsal tem mais impacto, no campo não tem tanto, mas no futsal que ele sente mais impacto, né? E é onde que precisa reduzir a carga de treino, né? Não tirar totalmente, mas reduzir, porque é a questão que você falou, gera muito impacto muitas das vezes. E é onde a gente precisa fazer todo um trabalho. Aí o Marcel pode complementar também com esses pontos. Eu acho importante eu deixar um recado pros pais em relação a gente estava falando aqui em quantidade de treinos. Né? Então, eu sempre aconselho os pais que têm uma rotina apertada em relação à quantidade de treinos que esses atletas têm durante a semana, que eles têm que levar em consideração que os atletas eles estão crescendo. Né? E aí eu entrar justamente na pergunta que você fez em relação ao crescimento. Né? Então, aquele atleta já tem uma sobrecarga grande, não no sentido de treino, mas aquele atleta normalmente, grande maioria, já estudam de manhã, ou seja, a grande maioria acordar por volta dali das 5h30, 6 horas. Então, que horas que aquele atleta está indo dormir? Que hora que aquele atleta está acordando? Ele já vai passar a manhã inteira na escola. Ele está tendo uma alimentação significativa? Ou seja, ele come o lanche da escola, ele está fazendo um acompanhamento nutricional, então está indo certinho ali o que ele vai consumir em questão de calorias, proteínas. Depois ele já tem... Aí da escola só vai para casa rapidinho, come alguma coisinha, treino. Aí sai de um treino, outro treino. Acabou um treino. Quando vai chegar em casa, aí tem lição de casa, tem as atribuições, né, da escola, e aí tem que brincar às vezes com um pouquinho. Criança tem que brincar. Então tem que brincar um pouco e quando vai ver, meia-noite, 1h da manhã, o moleque vai acordar 5h30, 6 horas. O moleque vai dormir de 4 horas a 5 horas. Né? Eu falo o moleque ou a menina, né? Tem atletas femininos também. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção em relação à carga que a gente vai colocar para ele naquele dia. Então, quanto menos vocês diminuírem, né, a quantidade de exercícios que ele vai ter durante a semana, e que entra na pergunta que o rapaz fez, acabei esquecendo o nome dele. A última pergunta agora. O Arthur. Isso, Dr. Arthur. Quanto menos sobrecarga a gente colocar, que entraria a questão do overtraining, né? A gente diminui a chance desse overtraining, né? Então eu tenho que pensar ali no dia. Eu tenho 7 dias na semana, né? Contando de segunda a domingo. Então eu consigo, né, dividir certinho e eu começo a ver o que é prioridade também, né? Então não tem por que eu colocar 5 atribuições para ele, né, num dia só.
Eu consigo dividir isso certinho. Ele vai fazer específico com bola, ele vai fazer o trabalho já no clube ou projeto que ele tá, eu vou fazer ciência do futebol. Então, assim, é uma demanda, não é grande, mas é uma demanda que está sendo dividida, né? Então, a ciência do futebol, ela vai contribuir no processo de quê? Eu sempre costumo dizer que os atletas chegam e a gente faz aquela avaliação, a famosa avaliação de feedback, né? Então, eu estou avaliando conforme ele me traz a informação. E aí, como que você tá? Né? Pô, hoje, professor, eu tô cansado, né? Tive uma semana muito pesada, hoje mesmo eu acabei de sair de 2 treinos, tô vindo aqui, então não tem por que a gente ir lá e forçar. Né? Isso é muito legal, né? Porque é muito personalizado, eu acho que é diferente, né? Então, te perguntar pro menino antes é sensacional, né? Quem faz isso? Difícil, né? Às vezes, o que a gente percebe em torno, os pais, é aquela loucura, é o efeito manada. Ele fala, quanto mais treinar, é melhor. Treinar, e o menino... Você ouviu, a coisa é você ouvir seu filho, se ele tá cansado ou não, né? E achar um profissional que vai direcionar a gente. Então, assim, em média, as crianças, né, os jovens, eles têm que brincar, eles têm que descansar e têm que se alimentar de uma forma correta, né? Então, como que eu quero desenvolver, por exemplo, o meu crescimento, porque é na hora que a gente tá dormindo que a gente cresce, né? Então, é na hora que a gente tá dormindo que o meu consumo ali, que eu me alimentei, então a quebra dos aminoácidos, né, das proteínas, dos carboidratos, acontece na hora que você tá dormindo, né? Dificilmente ela vai fazer um efeito ali durante o seu dia. Porque você vai estar gastando, né? Você vai estar gastando energia. Agora, se o menino dorme pouco, no mínimo tem que ser ali de 8 a 9 horas para poder dissolver tudo aquilo e ele ter um resultado ali futuramente. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Vamos ver quem vem aí. Lindos, Kiko Silva, Zona Leste de São Paulo, Vila Esperança, pai do Lucão, sub-9 futebol de campo do Corinthians. Lá vai a minha pergunta. A criança, o futebol no Brasil elitizou muito e a criança ela é identificada como um potencial, como um futuro atleta de futebol, mas o acesso às condições de preparação física, de evolução biomecânica, de nutrição, é praticamente inviável para um pai da periferia levar para o seu filho e para que no futuro ele tenha condições de igualdade na competição que é ser um atleta de futebol. Professor Felipe, qual seria a solução para essa elitização do futebol brasileiro e voltar a dar condições para essa potência de atletas que é o Brasil? O que fazer? Tá bom? Henrique, Cezão, um beijo no coração de vocês. Obrigado por esse canal, por esse programa chamado Prodígio, que já é um sucesso. Beijão para você. Até mais. Grande Kiko. Kiko é um cara... Kiko é ex-técnico da Várzea, técnico do Classe A, ex-integrante do Redenção, anos 90. É Kiko. Essa figura. Cara, sensacional. Cara, ele falou um ponto muito importante, né? Na questão das crianças que muitas das vezes vêm da periferia, elas acabam perdendo muito, né? E por muito tempo, acho que até hoje a gente acaba perdendo muitos talentos no meio do caminho por conta disso. Da criança ela não ter aquele suporte tanto da preparação física, da questão nutricional, porque é um pilar, né? É a base. Então, parte técnica, parte tática, parte da preparação física, nutrição, parte psicológica também que conta muito. E acaba perdendo muito. E hoje eu vejo que as pessoas, elas, até mesmo pessoas maiores de governo, tudo, elas precisam pensar nesses atletas, né, nesses projetos. E até, muitas das vezes, o clube, né? Então, quando tem um atleta que não tem tanta condição, investir nesse atleta de alguma forma. E é um ponto muito importante isso. Porque senão, cara... É aquela, né? O futebol acaba ficando muito selecionado, né? E às vezes até as pessoas elas falam isso, né? Quem joga bola é quem tem dinheiro, né? Chega no profissional quem tem dinheiro. E cada vez mais tá ficando... As pessoas falam isso muito, né? Antes não, cara. A gente vê muitos atletas do esporte profissional que chegaram e foram referências no mundo. Como mudou isso, né? Mudou muito, né? Então perdeu muito essa essência, né?
E as pessoas acabam falando esse tipo de pensamento, né? Eu vejo que os clubes eles poderiam dar uma atenção maior nesse ponto. Alguns projetos também, até de pessoas maiores ali, de governo, tudo, teria que dar esse incentivo, buscar, né, esses atletas, porque vale a pena, cara, vale a pena. Não só pensando no futebol, né? Não só pensando no esporte, mas também na vida, né, da criança. Sim. A criança, ela proporcionar tudo isso, né? Desfrutar, na verdade, de tudo isso, né? Uma boa alimentação, um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa janta, conseguir dormir tranquilamente, conseguir ir pro treino. A gente pega, tem casos de meninos que, assim, eu já trabalhei no futebol, então, de pai ter que fazer muita correria pro moleque atravessar a cidade de ônibus e sem comer, sem nada, e muitas vezes, vai lá, compra um lanche pro menino, compra uma fruta, compra alguma coisa para comer. Porque é disso, mas vai de pessoa para pessoa, né? Sim. Vai de pessoas que querem fazer as mudanças, mas eu vejo dessa forma, né? A questão de clubes, a questão dos projetos, das pessoas do governo fazer projetos ali que consigam auxiliar essas crianças de alguma forma. Show de bola, show de bola. Obrigado de fato pela contribuição. Prodígios também é cultura. O que foi falado de classe social realmente difícil. Sim. Eu acho que é um alerta aqui para os clubes, para o governo, enfim. Olhar com carinho, né, com relação a isso, porque de fato acaba tendo muitos privilégios quem consegue, né, pagar algo diferente. Então fica aqui o alerta, por favor, vamos cuidar de todo mundo, porque vamos falar também a verdade, né? Na nossa favela que aparece grandes talentos, grandes prodígios ali, né? Até baseado nessa resposta, Felipe, eu vi uma coisa na minha cabeça também. Eu estava até pensando nisso. Quando eu entrei na iniciação com o César, depois eu percebi da escolinha e tal, que hoje é muito difícil, você me responde se um menino que não faz a escolinha, que não passa por esse processo, chegar num clube. Não só pelo dom do futebol, e sim pela preparação. Acho que fica difícil, não fica? Sim, porque assim, são vários pilares, né, que sustentam tudo isso. Claro que o dom, o talento, ele vai te ajudar a chegar lá, né? Mas o que vai te ajudar a manter lá? Só o talento, muitas das vezes, ele não vai te auxiliar a ficar dentro do clube do sub-11 até o sub-20. E as crianças e os pais, elas precisam... As crianças não, né? Mas os pais, eles têm que ter essa consciência, né? Que a criança, só o talento, muitas das vezes, não vai ser único e exclusivo. Mas tem pai que pensa que, meu filho é craque, vai ficar porque ele é craque, ele tem que jogar, então isso vai fazer com que ele fique aí. Mas não, cara, é todo um processo. Você falou do caso do Leandro Damião, né? Sim. Que ele, na várzea, estourou com 18, 19 anos? 19 anos, se eu não me engano. Então, é raridade, né? Sim. Hoje é raridade. Porque se ele não passar por esse processo, do jeito que está tudo precoce, é muito fica mais difícil. Muito difícil. Sem dúvida. É difícil. Se você pegar Leandro Damião, que é 2010, 2011 que ele estourou, né? Se você pegar de 2015 pra cá, você não consegue ver mais nenhum outro nome. Acho que o último foi o Bruno Henrique, né? Que o pessoal falou. Você não consegue ver, porque tá cada vez mais estreitando, né? Cada vez ficando mais difícil o funil ali. E você entrar ali num clube com 20 anos, mostrando tudo, é muito difícil, cara. Muito, muito difícil. Fica o alerta. Vamos ajudar todo mundo. Próxima pergunta. Fala, César. Dá um abraço no Cezinho aí. César, tudo bem? César, pergunta pro Felipe do Ciência do Futebol se é melhor as crianças na iniciação tá no clube grande, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, ou tá num clube intermediário e chegar com 14, 15 no clube grande. Pede pra ele a opinião pra nós aí. Um bom programa aí, fica com Deus, meu amigo. Um abraço. Jogadores Charles, Batistella, Charlão do Palmeiras. Charlão e Charlinha. Família, gente da melhor qualidade. Aí é 10. E já vou deixar um recado pra ele que ele marcou de ir lá comigo e ainda não foi. Ele falou que ia lá e ainda não foi. Ele é do sub-9. Do Palmeiras. Eu vi um jogo dele contra o Santos, a última vez que eu fui assistir os meninos. Bom de bola. Bom, vamos lá. Entra a questão do atleta em formação. Assim, a gente sempre fala que muitas das vezes a camisa ela é bacana, é importante ali, o menino tá num clube grande, no seu processo de formação de desenvolvimento, mas ele precisa pensar na formação dele em si. Então não adianta eu estar num clube grande, estar ali no banco, jogando 5, 10 minutos e só por nome do clube grande. Ou se não, eu estar num clube de menor expressão e eu estar jogando direto, camisa 10, capitão, tá tendo um repertório bom de jogo, o pessoal tá te conhecendo. Então a gente sempre passa isso até mesmo pros pais da gente. Então, até alguns conselhos que alguns pais pedem, será que é bom eu sair agora? Não é? E a gente sempre fala, cara, pensa na formação do seu filho. Primeiro, ele tá feliz no banco?
Ah, não tá feliz. Ele tá jogando? Não tá jogando. Cara, pensa na formação dele. No outro clube ele vai jogar. Ah, mas é clube de menor expressão. Cara, não interessa. Pode chegar lá na frente, ele foi dispensado agora com 11, ele pode chegar no sub-20 com mais moral daqueles que ficaram do ano todo. Por quê? Porque não conseguiu despontar, porque não teve ritmo de jogo, não jogou, não teve aquela entrada de jogos. Então é importante que as pessoas elas pensem nisso, né? Não ficar no clube porque eu tô num clube grande, por ego, né? Muitas das vezes. Mas sim se realmente aquilo está fazendo bem para o atleta, pensando naquela questão de formação mesmo. Acho que é a minha visão, é a minha opinião, que eu sempre falo para qualquer pai. Então sempre prioriza a formação do filho de vocês, cara. Estando em clube grande, estando em clube pequeno, o importante é ele estar feliz, o importante é ele estar jogando, ele tendo um repertório ali. Escutar os filhos, né? Só contribuindo um pouco, como tá falando de opinião, né? Assim, a minha opinião em relação a isso é que, volta àquilo que eu falei lá no início, que eles não vão se tornar jogadores de futebol por agora, né? Então, assim, quanto mais, tipo assim, clube de grande expressão, clube de menor expressão. No clube eu acredito que não são todos, tá? Eu acredito que não são todos. Então, assim, vai de direção para direção, preparador por preparador, técnico por técnico. Então, assim, eu acredito que é muita criança, é muito atleta, né? Então, você pode ver que na federação colocar 4 tempos, os 2 primeiros quadros é obrigado a mexer, o terceiro, né? As regras, né? Então, para poder colocar todo mundo, né? Então, assim, às vezes o atleta nem é relacionado, né? Por questão de minutagem. Isso dá uma confusão pros pais, na cabeça dos pais. Meu filho não joga, não joga no primeiro, joga no segundo. Meu Deus. Não sei se ele é titular, não sei se ele é titular ou não. O treinador é um lixo. Então, assim, na minha visão, hoje, assim, ele estando num clube de grande expressão ou não, é assim, indiferente. O que ele tem que fazer é ele desenvolver as capacidades que ele está tendo agora. Então, por exemplo, não adianta ele estar fazendo um mega de um trabalho de preparação física e estar num clube de grande expressão ou não, e ele não está colocando aquilo em prática. E não ter o foco no filho, perder o foco do filho. Né? Você entendeu? Então, tipo assim, ele tem que colocar em prática. Se é no clube grande ou não, ele precisa colocar aquilo em prática. Então, tipo, a gente já mata aí. Se ele é a mesma coisa. Um exemplo aqui. Eu tirar a minha habilitação e eu não dirigir. Eu não praticar. É a mesma coisa. Comprar o pneu e depois comprar o carro. É dessa forma que eu vejo, né? Então, assim, quanto mais ele, tipo, desenvolver essas capacidades, seja no clube grande ou não, né? O que importa é ele conseguir desenvolver aquilo. Muito legal. Mas acho que parte muito da gente como pai de ter essa sensibilidade de entender o nosso filho e o tempo dele. Esse que é o... Eu falei, a gente comenta muito do efeito liquidificador. Você começa na arquibancada vendo os outros pais falando, quando você vê, você perde o foco do seu filho e você já está falando também. E você deixa de entender o que realmente ele precisa. E de escutar, né, César? Eu acho que de escutar a gente escuta pouco os filhos, né? A gente pergunta pouco para eles. Então, você falou e me marcou perguntando pro garoto como ele está. Como ele está. E nós como pais, né? Chega, você está feliz? Pô, pai, não estou feliz. Mas quem pergunta? E quando ele fala que não está feliz, qual é a atitude do pai, né, César? O que a gente faz para corrigir talvez uma rota? Porque é isso, né? Nós somos de time grande há bastante tempo, mas como é complexo isso, assim, né? Porque é muito difícil, é uma batalha que todos os meninos querem chegar, né? Mas é isso, é uma idade que eles precisam rodar, eles precisam jogar. E quando eles estão num time grande que torce pro time. Aí eu falo que tem os dois lados, né? A gente tem meninos lá que não torcem pro time, estão lá, mas tem que ter uma maturidade precoce também de conviver, de estar naquela situação. E tem outro lado, como a gente já passou outro lado também, de estar em time pequeno, fala não sim, menos expressão, né? Menos expressão, você joga mais. E o que eu falo, na minha cabeça é assim, o menino que erra, o erro do jogar, quando ele é franco atirador. Quando ele joga com o time grande, ele é franco atirador. Ele vai, eu quero lugar ali. Aí, é onde ele vai deitar o cabelo, né? Exatamente. E ao contrário disso, o erro dele vira 10 vezes mais. Uma porque é um time grande e outro porque é o time que ele torce. Então tem que ter maturidade em tudo, nos dois lados, entendeu? Então assim, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Acho que isso é uma das coisas da percepção de pai que a gente tem que estar
estar junto com o nosso filho e entender isso, né? Próximo. Não colocar a nossa... eu queria estar lá, que não tem joystick, não tem? Os pais que tem joystick, vai falar, pô, você não fez isso, não sei o quê. O pai é analista de desempenho. Analista de desempenho. É isso aí. Infelizmente, tudo que é bom passa rápido, Mentira. né? A gente não vou terminar, a gente vai fazer algumas perguntas finais. Mentira. Mas também queria, né, aproveitar e escutar um pouquinho de vocês, né? O que, né, podem contribuir com a ideia, como vocês trabalham há 10 anos, né, com isso. O que vocês podem falar para os pais? Para melhorar, para que esse menino ele continue aí na caminhada dele. Mais uma vez, eu sempre falo que é muito difícil, é quase como ganhar na loteria um menino virar jogador de futebol. Mas se hoje vocês contribuem de uma forma brilhante, e hoje eu conheço o trabalho e é brilhante mesmo, o que vocês deixam de recado, de dicas, para que esse pai ele continue no processo, para que a criança ela continue no processo, e se não for jogador, tá tudo bem, vai se tornar um grande ser humano, com mais elasticidade, com mais mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida, vai ter o esporte sempre dentro dele. O que vocês podem contribuir nessa parte para recado pro pai mesmo? Cara, o primeiro de tudo, paciência. Acho que dos dois lados, tanto do atleta quanto do pai. E, assim, o pai ele precisa entender que a responsabilidade da formação é dele, do filho dele. Então, assim, 90% das decisões vão ser dele. E só do fato dele estar aqui assistindo, vendo um podcast falando sobre iniciação, isso aqui já é uma tomada de decisão dele para procurar algo para o filho dele, para melhorar para o filho dele. Então, paciência, entender que ele é o grande responsável de tudo. Então, uma ótima tomada de decisão naquilo que o filho dele realmente ele precisa. Não ser um cara apressado, porque a formação é como o Marcel falou, não vamos ter profissionais com 14, com 13, 11 anos. Então, tem que ter muita paciência nesse sentido também. E essa tomada de decisão, tá? Saber realmente o que é bom pro filho dele e o que não é. O que aquele momento ele tá precisando, porque isso vai fazer total diferença lá na frente. É o que a gente fala do alto rendimento. O alto rendimento, o filho de vocês, infelizmente no futebol é tratado como um produto, né? E esse produto ele precisa ter uma entrega final. Então, como é que é o processo para esse produto final? As pessoas pensam muito nesse produto final. Cara, o que eu quero? Quero um atleta rápido, um atleta forte, um atleta com baixos níveis de lesão, tecnicamente, psicologicamente muito bom. Mas, cara, o que eu estou fazendo para ele chegar nesse produto final? E é onde eu deixo esse recado para os pais. Foquem na formação do filho de vocês, foquem realmente naquele produto final lá na frente, mas não deixem de atropelar o processo. Porque se atropelar o processo, pode ter certeza que isso vai atrapalhar muito lá na frente. Exatamente. É pensar no futuro e viver cada dia um dia. Né? Isso. A mensagem que eu quero deixar para os pais é uma pergunta. Então eles não vão me responder isso agora. Mas depois a gente vai atrás dessa resposta. Mas aí, a gente vai voltar mais vezes, né? A gente pode até retomar isso aí. Mas a mensagem que eu quero deixar para você, pai, você tá vivendo o seu sonho ou o sonho do seu filho? Entendeu? Então, assim, coloca isso aí e responda para você mesmo. É o meu sonho como pai ou é o sonho do meu filho? Entendeu? Então, fica essa mensagem para vocês refletirem, que às vezes você tá querendo viver o seu sonho como pai, né? Então, sabendo que ele é uma criança, ele vai crescer, ele pode se frustrar com o futebol, acontece, né? E de repente ele não pode escolher mais o futebol, ele pode escolher o basquete. Tem vários esportes, ele tá no meio do esporte, ele tá fazendo atividade física, né? Ele pode escolher o mundo do vôlei, então, do rugby, vários outros esportes que a gente tem aí. Então, o videogame, a profissão quem vai escolher é ele, entendeu? Mas a gente tá falando aqui de futebol. Então, deixa ele à vontade, ele como criança, deixa ele brincar, deixa ele fazer as escolhas dele, não fique obrigando, né? Então, se ele tem vontade de ir ao treino, ele vai ao treino. Agora, se ele não tem, não adianta você ficar forçando, né? Porque senão algo acaba ficando muito desgastante, e aí é onde ele não vai ter resultado, ele não vai conseguir chegar onde ele quer chegar. Então, fique essa mensagem aí para vocês refletirem. Só para complementar o do Maciel, acho que esse é um dos nossos segredos que fez a gente manter esses 10 anos de empresa. A gente pensa num ser humano e não como um produto. Então, assim, hoje a gente está chegando a 400 atletas, contando São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente sempre busca fazer com que esses meninos eles sintam um ambiente totalmente diferente dentro do clube.
dentro da ciência do futebol. Então, todas as vezes você vê lá os meninos dando risada, é videogame, é Fala fute-mesa. que é a casa deles, né? É a casa deles. Então, muitas das vezes, a gente tem casa de meninos hoje no Sub-20 que vai lá pra ficar, tipo, não, vim pela resenha hoje, não vim pra fazer nada, vim conversar pela resenha. Já treinar não. Porque realmente é isso. legal Então, os meninos, eles se sentem bem naquele local. E eu acho que esse fez o segredo da gente estar aqui até hoje e, com certeza, crescer muito mais. Legal. Porque acho que é os mínimos detalhes que diferenciam. Então, até mesmo para vocês, pais, e olham e falam, pô, realmente ele trata meu filho como um ser humano, uma criança, ele não trata como um produto. Então, não é um número para ele, pô, tá entrando dinheiro. Não, realmente é uma criança que a gente tá trazendo ali. E faz com que os meninos também sintam isso da gente. Então, é um ambiente totalmente diferente que eles passam dentro do clube hoje, né? Eles vão lá com prazer, né? Eles querem ir, não é algo forçado, né? Não é obrigado. Eu falo pelo meu. O meu, ele falando, pai, eu vou pra ciência hoje, ele gosta de ir. É gostoso pra ele. Sim. Show de bola, é isso aí, Felipão? É isso. Finalizamos, gostou dos prodígios, gostou, Marcelo? Oxe, top demais. Na nossa ideia? Vamos por mais aí. É isso aí. Então, vai ter uma segunda. Uma parte 2. Vai ter. Mas só assuntos espinhosos. É bom demais. Mas obrigado de coração. Acho que foi de grande valia para todo mundo, né? Escutar um pouco sobre a metodologia, né? Falamos aqui de estirão, falamos de muita dor de crescimento. Então, obrigado, né? Quem nos assiste, acompanhe. Vou deixar aqui a Ciência do Futebol. Já aproveita, deixa lá o like, deixa o sininho, ativa o sininho. Nós estamos no Spotify também, né? Até é importante falar, não só no YouTube. Então, pode nos escutar fazendo aquela esteira, viu, pai? Eu sei que vocês fazem. Coloca lá os prodígios que vocês também conseguem nos ouvir. Muito obrigado mesmo, e foi um programa sensacional e espero vocês em breve. Passou muito rápido, foi tão bom que passou rápido. É isso aí. Obrigadão. Valeu. Obrigado.